Estamos no Conecta. Conecta é um podcast que trata do processo penal em debate, processo penal contemporâneo. Estamos no episódio número 53, para tratar do tema investigação criminal, aparelhos smart. Comigo, o professor Marcos Ebert, professor e advogado. Eu sou Nereu Giacomoli, professor da PUC do Rio Grande do Sul e também advogado. Temos hoje a satisfação e a alegria de termos conosco para tratar deste tema da investigação criminal e dos aparelhos smart, o professor Luiz Eduardo Cani, que também é doutorando em Ciências Criminais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul e bolsista CAPES, que há muito tempo vem se dedicando a este tema da investigação criminal, especialmente da investigação através de metodologias diferenciadas, como pode ser através dos aparelhos smart e através também do agente infiltrado digital. Então, professor Cani, obrigado por ter aceitado o convite, pela sua disponibilidade e tem a palavra. Muito obrigado, professor Nereu. É uma honra fazer parte deste podcast, estar aqui com vocês. Muito obrigado, professor Marcos, Felipe, pelo convite. Muito me honra esta parceria. Bom, algumas coisas que eu poderia dizer, claro, isso é um mundo de informações que nós poderíamos tratar aqui, mas um recorte particularmente que tem me causado alguma estranheza e tem me levado a pensar é precisamente o acesso aos aparelhos smart, né, por assim dizer, que são todos aqueles que visam a reproduzir alguma esperteza, os celulares, assistentes pessoais, hoje alguns refrigeradores, algumas televisões, centrais eletrônicas de automóveis, enfim, nós temos uma ampla gama de aparelhos eletrônicos hoje aos quais agregamos o adjetivo smart e que armazenam uma infinidade de informações que seria impensável talvez 15 anos atrás, 10 anos atrás. Bom, esses objetos, por conta da quantidade de informações que armazenam, têm se tornado, pouco a pouco, os objetos por excelência das investigações e dos processos penais, não somente no Brasil, isso é uma realidade internacional, e começa no contexto das técnicas especiais de investigação, lá previstas na Convenção de Palermo, como meios diferenciados para a vigilância, que visaram contornar as dificuldades probatórias do processo contra a Cosa Nostra, que tinha um pacto de silêncio, omertà, e diante da ausência de outras fontes para obter informações, ficou bastante difícil, com exceção de alguns delatores, obter maiores informações sobre o funcionamento, e um funcionamento que, em grande medida, reproduzia a própria organização militarizada, uma organização estatal, uma burocracia bastante grande e bastante bem estruturada. Bom, era muito difícil compreender e entender o funcionamento sem acesso a informações privilegiadas, sem que tivesse alguém de dentro para fornecer essas informações. Sem as delações, quer dizer, talvez não tivesse nem o processo. Então, a Convenção de Palermo vem, a partir do artigo 20, difundir essas técnicas, e dentre essas técnicas nós temos algumas que vão chegando naquele momento, talvez não intencionalmente, mas que vão se instalando a partir da noção de vigilância eletrônica e que vem se proliferando. Duas das principais hoje são o acesso autorizado a aparelhos celulares, né, os smartphones, telefones inteligentes, espertos, e o uso de software espião, que o Carlos Helder, o colega de doutorado, já tratou no episódio passado, não é? Que vem a ser utilizado como uma das medidas de infiltração de agentes no âmbito digital, lá prevista nos artigos 10A a 10D da Lei 12.850. Bom, o grande problema é que, primeiro, do ponto de vista do artigo 10A ao 10D, nós não temos autorização para uso de software espião. Nós temos autorização para infiltração de agentes. Então, essa é minha primeira preocupação, minha primeira incomodação com o tema. Nós não temos uma definição de quais são os modos para a infiltração desses agentes, de modo que nós temos um meio típico de produção de informação
mas nós não temos a especificação desse modo. Então, quer dizer, o software espião, do meu ponto de vista, já não é uma medida legítima, nem típica e nem legítima, porque restringe indevidamente a constitucionalidade. Aqui não tem como elaborar esse argumento a fundo, mas enfim, desde o ponto de vista da privacidade, da intimidade, nós temos uma série de problemas aqui, porque os smartphones, hoje, os aparelhos smart, não somente os smartphones, hoje armazenam informações que dizem respeito às 3 esferas da privacidade. Não somente a privacidade, mas também a intimidade e, talvez, principalmente hoje, ao segredo, que é uma esfera inviolável, né? Nenhum meio de obtenção de prova poderia intervir aí. Contudo, um acesso a um smartphone permite intervir aí, justo aí. E o acesso mediante autorização judicial comunga do mesmo problema, com um agravante, porque o agente infiltrado digital é cabível somente para os crimes, para a investigação de crimes de corrupção e correlatos, de organizações criminosas e previstos com repressão, aliás, terrorismo, organizações criminosas, crimes previstos em tratados e convenções e são esses. Por outro lado, o acesso com autorização judicial a smartphone, a central eletrônica de automóvel, a assistente pessoal, é um meio atípico que permite o acesso a qualquer tipo de aparelho eletrônico, o que quer dizer, para investigação de qualquer infração penal, extrapolando qualquer limite, qualquer catálogo de crime, que hoje é um dos temas mais discutidos, talvez, na Europa, por conta da restrição indevida ou da restrição exacerbada da privacidade, da intimidade das pessoas. Então, hoje, o que é discutido lá, talvez mais importante para a proteção da privacidade, da intimidade, seja um rol de crimes, a partir cuja persecução autorizaria o uso dessas técnicas especiais de investigação. Contudo, aqui no Brasil nós temos o rol na Lei 12.850 e ele pode facilmente ser contornado com uma autorização judicial, porque nós equiparamos indevidamente o acesso a aparelhos smart à interceptação telefônica, como se o dado armazenado não fosse, ou melhor, fosse equivalente à comunicação feita numa ligação telefônica, quando não é isso. E também não é o registro telefônico, porque o registro telefônico consiste num registro em papel, que pode ser digitalizado, enfim, mas é uma relação entre números, ligações, etc. Não é a comunicação em si que está registrada, mas metadados, dados sobre essa comunicação. Isso é um registro telefônico, que é o que vem sendo equiparado pelos tribunais brasileiros para autorizar o acesso. Nós não estamos acessando somente o registro, somente metadados, nós estamos acessando o dado mesmo, a comunicação mesma e, enfim, alguma coisa que extrapola a própria noção de comunicação do período em que isso foi definido constitucionalmente, porque a proteção constitucional, a inviolabilidade constitucional, trata da comunicação telemática, da correspondência, do dado, não há a palavra comunicação, em que pese tenhamos feito uma equiparação, como se existisse, e a comunicação telefônica. Salvo na última hipótese, essa inviolabilidade não pode ser quebrada. O que quer dizer? A última hipótese é a comunicação telefônica. Temos 3 antes dela. Então, nós fizemos essa equiparação para aplicar a Lei 9.296 e dizer que isso que existe num computador, que isso que existe numa central telefônica, que isso que existe num assistente pessoal, num smartphone, numa smart TV, numa geladeira interligada por internet das coisas, que diz sobre a nossa dieta, que diz muito mais sobre a nossa existência do que qualquer mandado de busca e apreensão pode dizer a partir de uma operação policial. É só ver, no caso Riley versus United States, os ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceram que uma obtenção de dados em um aparelho telefônico hoje, um aparelho celular hoje, permite saber muito mais do que qualquer mandado de busca e apreensão numa casa. O que quer dizer? Nós precisamos discutir os limites disso, e nós não podemos admitir esse uso irrestrito, nós não podemos admitir um acesso aos aparelhos para obtenção de tudo que está lá dentro, a pretexto de que existe aqui um encontro fortuito de provas. Porque não é a mesma coisa que acessar uma casa, ir a um cômodo, abrir uma gaveta e encontrar uma mala de drogas durante uma busca e apreensão de documentos fiscais. Não é a mesma coisa. Uma conversa de WhatsApp com um contato indica uma
pode indicar um determinado conteúdo, mas com outro contato pode indicar outro, e a autorização para acesso dessa conversa, da conversa entre a pessoa X com a pessoa Y via aplicativo Z, não pode, se nós vamos autorizar isso, ser estendida a pretexto de um encontro fortuito de prova para captura de todas as comunicações de e-mail, de todos os aplicativos, enfim, gerando uma devassa irrestrita à nossa intimidade, né? E acesso a segredos. Ademais de todos os problemas da diferença entre dado armazenado e dado vinculado, que é alguma coisa que nós não estamos discutindo suficientemente, né? Professor Nereu, nós viemos discutindo isso entre nós aqui, com o professor Marcos, com o professor Felipe, o grande problema do acesso a dado vinculado. Dado vinculado não está armazenado no celular, mas ele está integrado com o celular via conta Google, via conta iCloud, via conta Apple ID, e pode permitir uma devassa ainda maior, um lançamento de rede para uma pescaria probatória, para um oceano incompreensível aqui, com um tamanho exponencial que nós não podemos nem imaginar quantas informações podem estar armazenadas aqui, isso para não em contatos referidos, porque daí talvez de repente seja possível uma pescaria probatória a tudo e todos, literalmente, porque se cada pessoa entra em contato por dia com em média 10, 20 pessoas, pessoa referida por refere pela outra, e nós podemos chegar a todos os brasileiros, com poucas pessoas filtradas. E sem contar agora também temos, para fechar aqui, que eu já falei demais, me desculpem, nós temos em discussão agora o projeto de lei na Câmara dos Deputados Federais, projeto de lei 2514 de 2015, ao qual está pensado o projeto de lei 7873 de 2017, e com o substitutivo, para o qual tivemos agora um relatório favorável à aprovação, o artigo 21A vai ser acrescentado no Marco Civil da Internet para determinar que provedor de conexão ou aplicação de internet deverá comunicar a delegado de polícia ou Ministério Público em até 48 horas, contadas da identificação de conteúdo ou comportamento ilícito pelas aplicações de internet ou comportamento ilícito por provedor de conexão, a prática de crime que tenha conhecimento em razão da sua atividade, preservando por até 6 meses as evidências que ensejaram a comunicação, assegurada a proteção do sigilo de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas. Qual conteúdo, qual proteção de qual dado pessoal, de qual conteúdo de comunicação privada vai ser preservado se eles estão com as redes abertas, pescando tudo o que vai ser dito? Isso aqui é phishing expedition, não é? Agora nós estamos, ao que tudo indica, abrindo as margens para uma pescaria irrestrita e motivada, ensejando aquilo que o professor Renzo Orlandi já denunciou num artigo sobre as inquérito preparatório, né, que são as investigações preparatórias das investigações oficiais, em que ele denuncia que existe uma reedição da Inquisitio Generalis. Quer dizer, nós jogamos as redes para buscar informações para ficar sabendo se existe uma infração penal que nós devemos começar a investigar, uma investigação que antecede a investigação oficial. É isso que nós estamos vendo hoje. Então, esses são os problemas que nós precisamos discutir. Me desculpem. Nós estamos no episódio número 53 do Conecta Podcast, discutindo investigação criminal e aparelhos smart, hoje com o professor Luiz Eduardo Cani, doutorando em Ciências Criminais pela PUC. Professor Cani, o professor Byung Chul Han, ele coloca no livro No Enxame essa questão muito bem, a problemática muito bem do prefácio, ao referir: embriagamo-nos hoje em dia da mídia digital, sem que possa avaliar inteiramente as consequências dessa embriaguez. Essa cegueira e estupidez simultânea, ela constituem a crise atual. Ou seja, o contexto de embriaguez sobre aquilo que pode determinar uma informação obtida a partir de um aparelho smart é que nos coloca num contexto de crise que nós vivemos hoje. E dentro desse contexto de crise, nós temos vários aspectos e problemas jurídicos colocados pelo professor Cani, mas também 2 que eu entendo que são importantíssimos, que, claro, estão nessa complexidade trazida pelo professor Cani, que é a questão da limitação de um catálogo de crimes, ou seja, nós aqui já estamos aceitando que aconteça a obtenção da prova, ou seja, nós estamos regularizando isso, entendendo que isso deve ser pertinente, por exemplo, a crimes extremamente graves. Mas, de qualquer maneira,
mesmo que haja um catálogo de crimes, ou seja, mesmo que nós estejamos diante, como tentou fazer a lei de interceptações telefônicas de alguns crimes que são crimes graves, nós temos um problema sério no Brasil, e esse é um problema de muitos anos, né, de décadas, ainda não resolvido, que é a ausência de um regime próprio, um regime específico em relação à ilicitude da prova. Então, nós temos um arremedo em relação a normas de ilicitude da prova. Nossa Constituição, ela responde tudo e, ao mesmo tempo, não deixa saída concreta, e aí há uma mistura de teorias que, claro, aqui a gente pode trazer tranquilamente o professor Ricardo Bleckner, orientador do professor Cani, para, naquele livro, Nulidades, resolver e problematizar ainda mais essa situação. Satisfação enorme, está aqui dividindo o Conecta contigo, professor Cani, professor Nereu Giacomoli, nesse episódio número 53, que está no ar hoje, dia 19/5, às 18 horas. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast Processo Penal em Debate.